Paz, meus irmãos. Eu sou Benjamim. Já falamos sobre alguns milagres de Jesus, incluindo a ressurreição da filha de Jairo. Lembra-se? Agora vou continuar minha história do porquê eu tenho certeza de que Deus fez de Jesus Senhor e Cristo. Esta é a casa de Herodes Antipas, o governante romano da Galileia e da Pérea. Jesus realizou muitos milagres nesses territórios na época desse governador. Eu mesmo vi alguns desses grandes sinais. Lembre-se que esse Herodes é aquele que, mesmo com medo da reação do povo, matou João Batista. Algo que ele se arrependeu de ter feito. Então imagine sua reação ao saber de Jesus e dos milagres que ele estava realizando aqui, no território sob seu domínio. Não consigo me concentrar. Eu não aguento mais. Eúbulo! Eúbulo! Venha logo! Eu quero que você encontre Eúbulo e traga já ele aqui. Como quiser, meu senhor. Quem é esse Jesus de Nazaré? E qual é o plano dele? Será que tem a ver com João Batista? Eu não devia ter matado ele. Antipas, mandou me chamar? Tudo bem? Eúbulo, eu tive um sonho essa noite. Eu sonhei que esse Jesus de Nazaré apareceu. Daí, me levantou no ar, depois me jogou no chão. E quando eu me ajoelhei, ele puxou uma espada grande, longa e pesada e cortou minha cabeça. O quê? Tenha calma, senhor. Venha. O que foi que aconteceu? Que sonho foi esse? Diga, Eúbulo, o que você sabe desse Jesus de Nazaré? Meu querido marido, os servos disseram que você estava aflito nessa manhã. Eu trouxe os conselheiros. Como podemos ajudar? Que bom que você está aqui, Herodias. E obrigado por trazer meus conselheiros. Você chegou bem na hora. Eu estava perguntando a Eúbulo sobre Jesus, esse judeu que está causando agitação no meu domínio. Antipas estava me contando de um sonho. Não se preocupe com o sonho. Só me diga quem é esse Jesus. Eu vi tanta coisa estranha. Essas coisas que ele faz. Todos esses boatos. Quem é Jesus? O que é que vocês sabem sobre ele? Bem, cada um diz uma coisa. Se perguntar aos fariseus, eles vão dizer que Jesus é um grande blasfemador e que ele engana multidões. Os escribas em Jerusalém dizem que seu poder vem dos demônios. Mas segundo as pessoas comuns, ele não é nada disso. Estão dizendo que ele é Elias e que foi ressuscitado. Outros até mesmo afirmam que Jesus é João Batista, aquele que o senhor... Nunca mais quero ouvir o nome daquele intrometido nessa casa. Como odeio aquele homem. Ele teve o que merecia. Ouvi dizer que Jesus é parente do homem que eu matei. Vocês acham que ele deseja vingança? Meu senhor, eu acho que não há motivo para ter medo desse homem. Ele não passa de um carpinteiro, e os discípulos dele são só pescadores e pessoas comuns. Eu sei que logo essa popularidade vai acabar. E as histórias de milagres que chegaram até mim? São reais? Eu sugiro que o senhor o chame aqui. Traga-o aqui e peça que faça um dos seus sinais. E daí o senhor verá se são mesmo reais. Essa é uma excelente ideia. E quando ele não conseguir fazer um milagre na sua presença, o Senhor vai ver que ele não é nada mais do que um simples homem que tem a facilidade de atrair as pessoas a ele. Quem era esse homem, Jesus de Nazaré? Era o que Herodes queria saber. Ele estava perplexo e aflito.
As pessoas vinham a Jesus da Galiléia e Decápolis, Jerusalém e Judéia, até da Idumeia, ao sul, e das regiões costeiras de Tiro e Sidom, lá do norte. Ao saber de suas obras poderosas, multidões vinham até ele para ver por si mesmas. Havia muitas dúvidas e controvérsias de que Jesus era mesmo o Messias, o enviado de Deus. E Jesus sabia muito bem disso. Um dia, enquanto viajava para Cesareia de Filipe, ele falou sobre esse assunto com seus apóstolos. Jesus queria garantir que seus discípulos não tinham dúvida de que ele era mesmo o Messias, o Filho de Deus. Veja a seguir. Jesus, podemos descansar? Só alguns minutos? Claro. Vamos descansar um pouco. Chegaremos a Cesareia em pouco tempo. Como será que as pessoas vão nos receber? Elas vão nos receber bem. Estamos com o Messias. As pessoas devem falar muitas coisas sobre mim. Vamos falar um pouco sobre isso? Quem as pessoas dizem que eu sou? O que ouviram? Há muitas coisas. Vamos ver os outros primeiro? Bartolomeu, o que me diz? Meus parentes dizem que o senhor é Elias. Eles acham que Jeová trouxe o profeta de volta à vida. Judas, o que disseram a você? Perdão, senhor. O que disse? Judas, o que está fazendo? Vendo dinheiro? Isso é importante. Escute o que Jesus tem a dizer. Quem é você para mandar em mim? Sei o que estou fazendo. Senhor, só estou vendo se temos dinheiro para hospedagem. Precisamos de um lugar para dormir à noite. João tem razão, Judas. Preste atenção. Isso é muito importante. Mateus, o que os cobradores dizem? Bem, já me disseram que o senhor é Jeremias ou outro profeta antigo. Instrutor, de onde as pessoas tiram essas ideias? Por que acham que o senhor é alguém do passado? Nunca nenhum profeta foi ressuscitado. É que as escrituras falam sobre Elias vir antes do grande dia de Jeová. Talvez seja por isso, Tadeu, que muitos, sem entendimento, acham que Elias voltará a viver agora. Simão, quem dizem que eu sou? João Batista. Até Herodes Antipas, aquele que o senhor chamou de raposa, ele está com medo de que o senhor seja João Batista e tenha vindo para assombrá-lo. Elias, Jeremias, João Batista. E vocês? Quem acham que eu sou? O senhor é Cristo, Filho do Deus vivente. Mas como vocês sabem? Como tem tanta certeza? Como sabemos? Senhor, nós vemos suas obras. E sua sabedoria. O senhor fala em nome de Jeová. Suas palavras são inspiradas. Os sacerdotes, os fariseus, saduceus, todos eles. Também veem os meus sinais e ouvem o que eu prego. Mesmo assim, não acreditam. Instrutor, com certeza, Deus o fez tanto Senhor como Cristo. Irmãos, há muitas profecias que provam que Jesus é o Salvador, o prometido Messias. Muito bem, Simão, filho de Jonas, porque você não soube isso por homens, mas por meu Pai nos céus. E eu digo mais, você é Pedro, e nesta rocha formarei a congregação, e a sepultura nunca, jamais me vencerá. Eu te darei as chaves do reino dos céus, e o que você amarrar na terra terá sido amarrado nos céus, e tudo que você soltar na terra já terá sido solto nos céus. Deixem que Jeová revele minha identidade a todos os que merecem saber. Homens, irmãos, peço a vocês que não digam a ninguém que eu sou o Cristo. Não digam que eu sou o Filho de Deus, o Messias. Que Jeová revele isso àqueles que têm fé. Percebeu o que Jesus acabou de dizer aos apóstolos? Especialmente o que disse a Pedro? Jesus disse, muito bem, porque você não soube isso por homens, mas por meio de meu Pai nos céus. Por que Pedro reconheceu Jesus como Messias? Será que foi simplesmente por ter testemunhado muitos milagres? Foi por sua inteligência
Ou sabedoria? Não. Foi sua espiritualidade, sua amizade com Jeová, o ajudou a entender a verdade sobre Jesus. Então, foi pela ajuda de Jeová que ele entendeu. Uma pessoa pode ver muitos milagres, mas se ela não tiver uma mente espiritual, esses milagres não vão ter nenhum efeito sobre ela. Isso explica por que aqueles líderes religiosos perderam uma grande chance. Por outro lado, os que tiveram fé em Jesus presenciaram os maiores acontecimentos da história. Vou te contar um exemplo. Mãe, olhe, o cego está enxergando. Ele consegue ver. Fale baixo e pare de apontar. A menina está certa. Você é Jazão, o mendigo cego. Jazão? É você? Eu não posso acreditar. Jazão, o cego. Não pode ser o mendigo. É só alguém parecido com ele. Não, sou eu mesmo. Só que eu não tô mais cego. Estou enxergando pela primeira vez na vida. Então, conte como isso aconteceu. O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e me disse: vá a Siloé e lave-se. Aí eu fui, me lavei e comecei a ver. Como é que pode uma pessoa que nasceu cega, de repente ser curada? Isso é impossível. Me disseram que o homem cuspiu no chão. Daí ele se abaixou e fez lama com saliva e poeira. Então, eu senti alguma coisa nos meus olhos. Eu não tinha ideia do que era. Mas, quando eu lavei meus olhos, comecei a ver. Fora isso, eu não sei de nada. Você disse que o nome dele é Jesus. Onde ele está? Eu não sei. Com licença. Jazão, é isto? Sim, Rabi, filho de Elisur. Estou impressionado com sua história. Você poderia me acompanhar e contá-lo aos meus amigos? Eles são instrutores da lei, assim como eu. Eles estão ali no mercado. Eu sei exatamente onde é. Eu chego lá de olhos fechados. Jazão, vem comigo. Irmãos. Que é isso? Está popular entre a multidão, hein? Irmãos, vocês precisam ouvir a história dele. É bem interessante. Jazão, diz, quem é você e o que aconteceu? Sou Jazão, filho de Elisur. Já devem ter me visto, sempre sentado na rua, pedindo dinheiro às pessoas. Um momento. Você é aquele mendigo cego que ficava na rua? Como isso é possível? Bem, vou explicar. Eu nasci cego. Mas ontem, Jesus de Nazaré colocou um pouco de lama nos meus olhos e daí eu comecei a ver. Você disse ontem? Ontem foi dia de sábado. Esse Jesus de Nazaré é um pecador. Ele não pode ser um homem de Deus porque ele não guarda o sábado. Como um homem que é pecador pode fazer milagres desse tipo? Vejam vocês mesmos. Este homem nasceu cego. Ele não ficou doente e então melhorou. Ele não ficou cego por causa de um acidente ou por uma doença. Ele nasceu cego. Todo mundo aqui sabe disso. Nós sempre o víamos, bem na nossa frente, mendigando. É óbvio. Esse Jesus é um homem de Deus. Calma, calma. Não precisamos discutir sobre esse assunto. Jazão, o que você tem a dizer, já que foram seus olhos que ele abriu?
Eu acredito que esse Jesus é um profeta. E como sabemos que ele nasceu cego mesmo? Olha, os pais dele estão ali. Vamos perguntar para eles. Isso. Vocês parecem judeus respeitáveis. Nos ajude a resolver esse assunto. Se é verdade que o filho de vocês realmente nasceu cego, como é que agora ele enxerga? Rabi, eu garanto ao senhor, sou um homem temente a Deus e sigo a lei de Moisés. Seja franco, por que você está hesitante? Bem, estão dizendo que qualquer pessoa que reconhecer a Jesus como um homem de Deus, com certeza será expulso da sinagoga. Fale, homem. Não se preocupe em ser expulso. Ele realmente é nosso filho, e ele nasceu mesmo cego. Mas como agora ele está enxergando e quem o curou, não temos como responder. Nós não sabemos. Perguntem a ele. Ele é maior de idade, pode falar por si mesmo. Tudo bem. Jazão, você não é mais cego. E isso é muito bom. Mas dê glória a Deus, não a esse Jesus. Sabemos que ele é pecador. Se ele é pecador, eu não sei. O que eu sei é que eu era cego e agora eu vejo. Mas o que é que Jesus fez com você? Como ele abriu os seus olhos? Como assim? Eu já disse. O que mais querem saber? Estão querendo se tornar discípulos dele também? Você é discípulo daquele homem. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que foi com ele que Deus falou. Mas esse homem, nós nem sabemos de onde ele veio. Isso me surpreende. Vocês dizem que não sabem de onde ele veio. Mas ele fez um milagre. Sabemos que Deus não ouve pecadores, mas se alguém teme a Deus e faz a sua vontade, ele ouve a pessoa. Até hoje, nunca se ouviu falar de alguém que curou um cego de nascença. Se não fosse enviado por Deus, não teria esse poder. Você nasceu totalmente em pecado. Quem é você para querer nos ensinar? Eu quero que você suma da nossa frente. Tirem ele daqui! Jazão, você está bem? Os fariseus foram duros comigo, mas não posso reclamar. Agora eu enxergo, nem sei como te agradecer. Jazão, você tem fé no Filho do Homem? Mas quem é ele, Senhor, para que eu possa ter fé nele? Você já ouviu. Na verdade, é com ele que você está falando. Pois eu tenho fé nele, Senhor. Esse foi um milagre incrível. O homem tinha nascido cego. Ninguém podia negar isso. E Deus deu a Jesus o poder para curá-lo, fazê-lo enxergar. Mas como os fariseus reagiram? Eles poderiam ter se impressionado com essa demonstração do poder de Deus. Mas não, eles consideravam Jesus um pecador e ficaram indignados por ele ter feito um milagre no sábado. Eles não tinham fé. Ficaram cegos por causa do orgulho e ciúme. Por outro lado, os humildes, com sede da verdade, viram esse milagre e acreditaram em Jesus. Lembrar isso também fortalece minha fé. Mas um milagre me impressionou mais. Acho que, de todos os milagres de Jesus, esse foi o maior. Vou contar agora. Jesus, Jesus. Marta, eu soube do que aconteceu. Eu sinto muito. Disseram que o senhor estava vindo, eu não pude esperar. Marta, sinto muito por você.
Que Jeová te console nessa hora. Marta, nós estamos muito tristes pela morte de seu irmão e nosso amigo Lázaro. Obrigada, Felipe. E a todos vocês. Jesus, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não estaria morto. Mas, mesmo nessa hora, sei que o que pedir a Deus, Ele dará ao Senhor. Lázaro vai se levantar. Ele vai voltar a viver. Eu sei que Ele vai se levantar. Eu sei que haverá uma ressurreição no último dia. Eu sou a ressurreição e a vida. E quem exercer fé em mim, mesmo que morra, vai voltar a viver. Você acredita? Sim, Senhor. Eu acredito que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus, aquele que tinha de vir ao mundo. Marta, minha irmã, meu Pai no céu vai abençoar a sua fé. Onde está Maria? Vou buscá-la. Senhor, aqui está ela. Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Onde ele está? Por aqui, Senhor. Lázaro estava morto havia 4 dias. Seu corpo tinha sido preparado de acordo com os costumes judeus. Não foi embalsamado como os egípcios eram. Assim, seu corpo já estava se decompondo. Mas Marta e Maria sabiam que Jesus tinha poder. Elas não tinham nenhuma dúvida de que ele era o Messias. Então elas levaram Jesus até a sepultura de Lázaro. Uma grande pedra fechava a entrada da caverna. Silêncio, por favor. Vamos prestar atenção ao que o Senhor Jesus vai dizer. Retirem aquela pedra. Senhor, ele já deve estar cheirando mal. Já faz 4 dias. Lembra que eu disse que, se acreditasse, veria a glória de Deus? Pai, eu te agradeço por me ouvir. Eu sei que sempre me ouve, mas falei por causa da multidão aqui em volta, para que acreditem que o Senhor me enviou. Lázaro, vem para fora! Ajudem ele. A ressurreição de Lázaro provou claramente que Jesus era mesmo o Filho de Deus. Diferente de outras situações, Lázaro estava morto havia 4 dias. Todos sabiam disso.
Por causa desse impressionante milagre, muitos acreditaram em Jesus. Mas nem todo mundo reagiu de maneira positiva. Na verdade, a ressurreição de Lázaro iniciou uma série de eventos que causou a morte do próprio Jesus. Quando Caifás, o sumo sacerdote, ouviu sobre Lázaro, começou a fazer planos contra Jesus para matá-lo. Ele queria matar Jesus e também Lázaro. É claro que Jesus sabia que tinha que morrer e que, no tempo determinado, Jesus seria morto por seus inimigos, pessoas que se recusariam a aceitá-lo como o Messias. Mas, ironicamente, a morte de Jesus resultou exatamente no contrário. No dia que Jesus morreu, Jeová mostrou ainda mais provas de que Jesus era o Messias. Primeiro, enquanto Jesus agonizava na estaca, ao meio-dia, os céus ficaram negros de uma hora para outra, por 3 horas. As pessoas ficaram impressionadas. Ficou óbvio que esse era um sinal do céu. Daí, Jesus disse suas palavras finais: Pai, às tuas mãos confio o meu espírito. Nesse exato momento, houve um enorme terremoto que partiu grandes rochas. O terremoto foi tão forte que os túmulos fora de Jerusalém se abriram e os corpos saíram. No templo, a enorme e pesada cortina que dividia o Santo do Santíssimo foi milagrosamente rasgada ao meio, de cima a baixo. E tudo isso aconteceu ao mesmo tempo. Foi pelo poder de Jeová. E o espanto tomou conta de todos. O oficial do exército, que devia executar Jesus, por fim entendeu quem Jesus realmente era. Depois de ver isso, ele olhou para Jesus na estaca e exclamou: certamente, este era o Filho de Deus. A morte de Jesus me deixou muito triste. Mas ver esses acontecimentos com meus próprios olhos fortaleceu muito a minha fé em Jesus. Daí, menos de 3 dias depois, eu vi Jesus vivo de novo. Jeová o tinha trazido de volta à vida. Daí, quando fui para Galiléia, eu o vi e ouvi sua sabedoria novamente. Eu estava entre uma multidão de 500 pessoas nesse dia. Então, antes de subir ao céu, Jesus reuniu perto do Monte das Oliveiras seus 11 apóstolos. Vamos ver os momentos finais de Jesus na terra e ouvir suas palavras. Não acredito que Judas não está mais conosco. Difícil acreditar que ele traiu o Senhor. Depois de tudo que ele viu, os milagres, e depois de ouvir tudo o que Jesus ensinou, todo dia com a gente. O que aconteceu? Temos mesmo que falar de Judas, o traidor? É verdade. Vamos mudar de assunto. Vocês sabem que, alguns dias antes da morte de Jesus, Tiago, eu, João e André, falamos com ele em particular e perguntamos quando seria o fim do sistema de coisas. Tiago, lembra o que ele disse? Lembro. Ele disse que não sabia. Ele disse, sobre o dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho,
mas somente o Pai. E para ficarmos atentos, porque não sabemos o tempo designado. Exatamente. Mas, agora que ele foi ressuscitado e tem um corpo espiritual, e sem dúvida tem uma comunicação especial com seu Pai, será que o Pai já revelou ao seu Filho o dia e a hora? Como vão, meus irmãos? É muito bom ver vocês juntos aqui comigo. Senhor, nós queremos saber, é agora que o Senhor vai devolver o reino a Israel? O Senhor já sabe o dia e a hora? Pedro, eu sei que você pensa muito sobre o dia e a hora. É a segunda vez que você pergunta. Todos vocês, prestem atenção. Vocês não precisam saber os tempos ou as épocas, pois isso pertence apenas ao Pai. Mas, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até a parte mais distante da terra. Pedro, que Deus o abençoe. Jeová esteja com você, André. Tadeu, que o Espírito de Deus te abençoe. Bartolomeu. Tiago. Mateus. Felipe. Simão. Tiago, filho de Alfeu. Que Jeová abençoe todos vocês. Tomé. João. Que Deus lhe dê seu espírito e o abençoe com muitos dias. Como eu sei que Jesus é o Messias? Como eu sei que os cristãos têm a verdade? Já respondi a essas perguntas no meu coração. E quanto a você? Seria bom que você também se perguntasse: como eu sei que as testemunhas de Jeová têm a verdade? Já respondeu a essa pergunta no seu coração? Com o tempo, as ansiedades podem embaçar nossa visão espiritual. Com o passar dos anos, podemos perder nosso zelo e nossa adoração se tornar mecânica. Eu deixei isso acontecer comigo. Então eu pedi a Jeová por mais fé e Ele respondeu. Ele me ajudou a lembrar as profecias que eu vi se cumprirem e as grandes obras de Jesus aqui na terra. Eu não tinha por que duvidar. Tudo o que eu precisava era ficar alerta, desperto, abrir meus olhos e tirar tempo para considerar as evidências que eu tinha. Que Jeová também fortaleça a sua fé em Jesus, o nosso Rei, pois com certeza Deus fez dele tanto o Senhor como o Cristo.